Você sabe qual é o verdadeiro jogo do empresário? Eu sei que pode parecer muito distante para você, mas o verdadeiro jogo do empresário chama-se compra e venda de empresas. O que tu vai assistir agora é uma gravação de um conteúdo que a gente entregou no evento do Master Grow. O Master Grow é um evento nosso da empresa independente, onde a gente reúne diversos nomes surreais do mercado para conversar muito com você, explicar e trazer muito conteúdo surreal. Só para você ter uma ideia, um dos nomes que estavam lá, tá? Edu Maia, Ricardo Silva Voz, Bento Neto, Maurício Brolo, tem vários outros nomes. E esse conteúdo que eu vou falar agora, ele é totalmente inédito e surreal. É de um grande amigo meu chamado Bruno de Oliveira e ele vai mostrar como é que ele fez para estruturar toda a empresa dele para que ela fosse vendida. Eu fiquei encantado com o conteúdo, eu tenho certeza que vai agregar demais para você na sua trajetória e ver a possibilidade de venda, de construção de marca, de equity, de valuation para sua empresa. Pode ter certeza de que esse conteúdo vai ser surreal. Brunão, tudo contigo. Ele é fundador do maior canal de e-commerce do mundo. O maior canal de e-commerce do mundo. E o ano passado, ou esse ano, aí ele vai falar para a gente com mais propriedade, ele fez uma das maiores transações vendendo a escola de e-commerce dele para o pessoal da Nuvem Shop. Então recebam com uma salva de palmas, Bruno Oliveira. Quer subir, Bruno? Prazer, estou conhecendo o Bruno agora, você tá bom? Maravilha, você já tomou café? Já, tá tudo ótimo. Tudo tranquilo? Já conhece a turma aqui? Já, bastante gente eu conheço. Turma bacana, né? Com certeza. Então, ó, o palco é todo seu. Valeu, obrigado. E aí, pessoal? Bom dia a todos. Estou aqui para bater um papo com vocês aqui sobre um assunto um pouquinho fora do contexto do que a gente viu até aqui, aqui até agora no evento, né? Mas algo que está no nosso dia a dia, algo que a gente trouxe aí de diferente no ano passado. Não sei quem de vocês já acompanhava meu trabalho, o trabalho do e-commerce na prática. A gente construiu aí a maior escola de e-commerce do Brasil, né? Fizemos aí todo um movimento nos últimos anos, construímos uma empresa com uma marca forte e no finalzinho do ano passado a gente vendeu essa empresa. A gente vendeu essa empresa para um grupo super relevante. E eu vou contar um pouquinho dessa história aqui para vocês, contar um pouquinho do que fundamentou isso e, de repente, abrir algumas possibilidades na cabeça de vocês do que só aquele ganho de curto prazo, de médio prazo, né, que é o que a maioria está buscando e que eu já busquei lá atrás também. Né? Quando eu comecei o e-commerce na prática, eu comecei como vocês. Né? Comecei fazendo lançamento perpétuo, fiz um lançamento semente, depois fiz um lançamento um pouco maior, fiz turma de mentoria. Cara, o começo do e-commerce na prática foi exatamente igual à maioria dos negócios digitais que a gente vê hoje em dia. Algumas decisões que a gente tomou ao longo do caminho foram decisões embasadas nessa possibilidade que eu vi, né, de deixar de olhar só para o curto e para o médio prazo e pensar no longo prazo, em, quem sabe, né, poder vender essa empresa e conseguir capturar um valor muito maior do mercado do que a gente estaria capturando ali no dia a dia. Então é isso. Trouxe uma apresentação assim, bem direta, mas vou deixar bastante tempo para vocês perguntarem e tudo que eu puder responder, né, algumas coisas eu não posso falar, mas tudo que eu puder responder, estou aqui à disposição de vocês para isso. Beleza? Vamos lá. Então, para quem não viu, né, o que eu estou falando, essa aqui foi a notícia que saiu no dia 6 de dezembro do ano passado, né, quando a nossa fusão com a Nuvem Shop foi noticiada nos principais veículos que abordam economia, negócios. Esse print, por exemplo, é da Exame, mas saiu nos principais veículos. Né. Então, o e-commerce na prática, essa empresa que eu construí, ela foi vendida para Nuvem Shop. Alguém já tinha ouvido falar na Nuvem Shop? Ah, que bom. Nuvem Shop hoje é a maior plataforma de e-commerce da América Latina, né? A empresa que conquistou muita representatividade. É uma empresa argentina, para quem não sabe, né? Mas é uma empresa que tem o Brasil como seu principal mercado, o seu principal core business está no Brasil.
e ela tem operação em outros países também, mas o Brasil é o principal lugar. E, desde o início da pandemia, é uma empresa que se destacou muito, uma empresa que cresceu demais, conseguiu atrair investidores, conseguiu atrair fundos muito relevantes, e estava muito capitalizada, cresceu demais e começou a fazer algumas aquisições. Uma dessas aquisições foi o NP, né, o e-commerce na prática. Então, isso aqui sou eu, obviamente. Meu Instagram, para quem não me conhece, esse aqui é um livro que eu publiquei em 2018, 18 ou 19, agora não lembro. Quem quiser saber um pouco mais do livro também, é só fazer uma pesquisa na internet. Quem quiser me acompanhar no Instagram, é só procurar lá no Instagram para saber sobre e-commerce na prática. Aí não precisa nem falar nada, é só digitar e-commerce na prática em qualquer lugar que você quiser, Google, Facebook, Instagram, YouTube, você vai encontrar. Os nossos canais são extremamente relevantes e vai ser fácil de você achar. E, para quem não me conhecia, né, não sabe de onde eu vim, né, eu comecei nesse jogo que a gente está hoje, de internet, em meados do ano 2000, não é 2020, 2000, tem muito tempo, né, na época eu tinha 16 anos, e eu comecei, cara, em casa, né, procurava uma forma de ganhar dinheiro na internet, procurava uma forma de ter uma renda, né, na época estudava ainda, morava com meus pais, tinha uma mesada, mas nunca era suficiente. Então, cara, como é que eu posso ganhar dinheiro? E pesquisando, encontrei uma forma de ganhar dinheiro vendendo produtos, né, de informática na internet. Na época, vendi num site que nem existe mais hoje em dia, que era o arremate.com, e encontrei uma forma de comprar produtos por um preço e vender no arremate muito mais caro, né, mesmo sem ter o estoque. Então, eu fazia a venda, vendia, pegava o dinheiro do cliente, comprava o produto e enviava. Fiquei fazendo isso aí por algum tempo, até fundar a Cartucho, etc., empresa que eu fundei em 2004, 2005, mais ou menos. Toquei esse negócio aí por quase 10 anos. Vendi essa empresa em 2013, chegou a ser o maior e-commerce de suprimentos para impressão do Brasil. E, em 2016, eu montei o e-commerce na prática, né? Eu decidi criar um blog, começar a publicar conteúdo sobre e-commerce, começar a publicar conteúdo sobre o dia a dia do business ali. E, cara, as pessoas começaram a gostar, começaram a recomendar o conteúdo, começaram a mandar e-mail, perguntando se tinha curso, tinha mentoria, se tinha consultoria. Foi aí que eu vi que, cara, esse blog pode ser um negócio. Não foi uma coisa planejada, né? Foi uma consequência de uma oportunidade que eu vi e que acabou se transformando em uma turma de mentoria. Depois dessa turma de mentoria em casos de sucesso, esses casos de sucesso acabaram virando um curso, esse curso eu fiz um lançamento, o lançamento bombou, depois surgiu um produto perpétuo e todo esse jogo que vocês conhecem e que estão estudando aí, foi exatamente o que eu fiz lá atrás. A grande virada de chave foi quando eu percebi que não fazia sentido eu construir um negócio que fosse 100% atrelado à minha imagem, porque um dia eu ia cansar de fazer isso, um dia eu não ia mais ter, cara, a mesma vontade de gravar conteúdo, de produzir treinamento, de subir no palco, por mais que eu ainda faça essas coisas hoje em dia, né? Mas quem me acompanha com frequência sabe que eu não produzo mais tanto conteúdo quanto eu produzia lá atrás. Quem continua produzindo isso é o e-commerce na prática, né? Então, eu comecei a posicionar minha marca, né, a marca do ANP, muito além do Bruno, né? O Bruno ser menos relevante para o público, hoje, isso foi uma coisa programada, foi algo projetado, porque eu preferi que a marca fosse muito mais relevante do que eu, né, e para isso eu precisei, em muitos momentos, sair de cena. E quanto mais eu aparecia, pior ficava o posicionamento da marca e melhor ficava o meu posicionamento. Mas não era isso que eu estava tentando construir, né? Ninguém vai comprar o Bruno, né? O Bruno não tem como ser vendido. Agora, uma empresa, aí sim teria como ser vendido. Então, foi algo que eu comecei a fazer lá em meados de 2018, 2019, deu trabalho, levou tempo para poder tirar essa centralização, né, e concentrar esforço numa marca, mas fez todo sentido e agora não é só uma ideia, né? A gente tem uma tese, a gente tem dados, a gente tem coisas aí para poder comprovar que isso realmente faz sentido. A Nuvem Shop é o quarto maior unicórnio da América Latina, né? Quem aqui não sabe o que é um unicórnio, é uma empresa que está avaliada em mais de $1 bilhão. E aí tem empresas que vocês conhecem, como o Quinto Andar, Nubank, o Gympass, né? A quarta maior da América Latina é a Nuvem Shop. E com valuation de, se não me engano,
pouco mais de 3 bilhões de dólares, né? Então, uma empresa extremamente relevante que conseguiu olhar para uma escola, né, uma EdTech, uma escola de produtos digitais, e ver que isso poderia ser relevante para o negócio dela. E, cara, o que eu vou mostrar para vocês aqui pode ser feito em praticamente qualquer segmento, né? Dependendo do teu segmento, talvez não existam players tão significativos quanto a Nuvem Shop, mas certamente tem algum player que pode se interessar por um processo de M&A, por um processo de fusão, de aquisição, e, quem sabe, aí começar a conversar e evoluir para uma parceria com uma empresa que você tem hoje ou que você vai construir lá na frente. Então, esse é o e-commerce na prática, né? A gente tem cerca de 1,5 milhão de inscritos no YouTube, né? Temos, cara, mais de 3 milhões de pessoas impactadas pelo nosso conteúdo toda semana, e os números eles podem não parecer tão absolutos, né, em meio ao mercado que a gente vive, mas para um segmento nichado como é o segmento de e-commerce, é muito relevante. Para você ter uma noção, se a gente pegar todos os influenciadores que falam sobre e-commerce no YouTube e somá-los, isso vai dar muito menos do que o número de inscritos do e-commerce na prática. Então, a audiência que a gente conseguiu construir realmente é muito fora da curva. E quando chegava um player pesquisando sobre esse mercado, cara, quem é que está educando esse mercado? Né? Ficava muito óbvio quem seria a escolha. Cara, é o e-commerce na prática. Mas se não for o e-commerce na prática, tem outro? Não, não tem outro. Porque quando eles iam pesquisar outros, eles encontravam pessoas, não encontravam empresas. Então, cara, ou a gente conversa com o e-commerce na prática, ou não tem como conversar com ninguém, né? Não faz sentido para a gente conversar com uma pessoa, porque se a gente quisesse pessoas, a gente contrataria. Não tem como a gente comprar uma pessoa, porque ela pode amanhã parar de fazer o negócio, ela pode não querer fazer, ela pode ficar doente, ela pode, sei lá. Então, esse foi um ponto que a gente conseguiu construir que foi muito relevante. A Nuvem Shop, para quem não conhece, cara, recomendo que pesquise um pouco mais, né? Quem aqui vende produtos pela internet, seja produtos físicos, né, ou até mesmo produtos digitais, quiser conhecer a nossa solução, ela está muito, muito voltada para todas as necessidades que vocês tenham. A gente tem, junto da nossa solução, um meio de pagamento, que é o Nuvem Pago, que é um meio de pagamento que te dá taxas aí em torno de 2,89%. Isso num plano de entrada, isso é muito competitivo hoje em dia. E a gente tem o Nuvem Envio, né, que é uma solução logística também da Nuvem Shop, depois de uma aquisição que a gente fez ano passado, quando a gente comprou o Mandae, que é uma empresa de cross-docking super relevante que opera bastante lá no Sudeste. Tá? Então, pesquisem um pouquinho sobre a Nuvem Shop. Aqui o lance que eu falei para vocês, ó, a Nuvem Shop aqui logo atrás do C6 Bank e do quinto andar, com 3,1 bi. A gente espera aí que numa próxima rodada de investimentos a gente consiga multiplicar um pouquinho esse valuation e subir um pouquinho nesses degraus aí. Vamos falar sobre M&A, fusões e aquisições. É o que eu falei para vocês. Os slides, procurei ser o mais sucinto possível para deixar tempo para pergunta. Esse é um assunto que não está muito dentro do contexto das pessoas, então eu não tinha feito nenhuma palestra sobre esse assunto, inclusive. Vim aqui realmente pelo convite que o Gabriel me fez para bater um papo com vocês. Então, prefiro deixar a maior parte da apresentação para dúvida e responder o que vocês tiverem para perguntar. Tá? Mas quem não tiver familiaridade com essa sigla, M&A, basicamente é um termo em inglês, mergers e acquisitions, fusões e aquisições. Sempre que você ouvir falar em M&A, está falando em fusões e aquisições, que está cada vez mais comum aí nos negócios. Esse ano a gente já teve várias aquisições aí anunciadas. Ano passado foi um ano recorde de aquisições no Brasil. Então, sempre que você ouvir falar desse termo, é isso. Um assunto, né, que sempre vem, né, todas as pessoas que vieram falar comigo, desde que eu vendi o NP para a nuvem, vem com essa pergunta: por que você vendeu o e-commerce na prática? Né? Uma empresa boa, uma empresa que estava dando lucro, uma empresa que estava crescendo, uma empresa que tinha uma perspectiva muito poderosa para o futuro. Cara, assim, na cabeça de algumas das pessoas, não faz sentido você vender. E pode ser que sim, pode ser que eu esteja errado, mas eu tenho alguns conceitos para isso. Né? Eu aprendi, já tive várias empresas, já ajudei, cara, milhares de alunos dentro do e-commerce na prática, já participei
de dezenas de masterminds, grupos de mentoria, todos esses eventos que vocês buscam, cara, eu já fui. E eu já vi, cara, empresas com muito potencial. Empresas com potencial muito forte, assim como o e-commerce na prática. E sempre que eu ia no próximo evento, me surpreendia que, às vezes, o fulano de tal que estava liderando aquela empresa tinha parado. O cara, não, pô, fulano de tal não está mais afim, ou está fazendo outra coisa, ou não quer mais falar sobre esse assunto, começou a falar sobre outro assunto. E eu falo, cara, os caras conseguem criar um bom negócio, né, conseguem lucrar durante um determinado tempo, mas chega um ponto que eles não querem mais falar sobre isso e o negócio acaba. Então, ou seja, o principal valor que eles poderiam ter construído ao longo do tempo, o principal valor que eles poderiam ter capturado no mercado, foi por água abaixo, se perdeu. Né? Então, por que você vende a empresa? Você vende, na minha visão, principalmente para você antecipar, cara, o futuro. O futuro que eu digo em termos de lucro, né? Em termos de lucratividade. Quanto tempo demoraria para você ter X reais de lucro? E o lucro que eu digo não é o lucro que fica no caixa da empresa. É o lucro que vai para o bolso da pessoa física, que vai para a tua conta na pessoa física. Né? Quanto tempo demoraria para isso? Demoraria o quê? 5 anos, 10 anos, 20 anos. E num cenário que a gente tem hoje, onde o dinheiro, cara, ele rende, né? A gente tem uma taxa de juros aí que está subindo, isso é muito significativo. Né? Então, fora que o fato do negócio ter um potencial, não é nenhuma certeza de que esse potencial vai se traduzir em realidade no futuro. Tem muita coisa que pode acontecer. Né? Se você tinha um excelente negócio no segmento de turismo em 2020 com muito potencial, você tem grande chance de ter quebrado, né? Por uma coisa que você não fazia a mínima ideia que existia. Se você hoje, por exemplo, tem um e-commerce ou uma indústria, né, que, cara, está bombando e está com muito potencial, mas o teu principal fornecedor fica na Ucrânia ou na Rússia, o teu negócio está prestes a ir à falência, né, porque você vai ficar sem suprimento uma hora. E acredite ou não, a gente tem um aluno que está passando por isso. Né? É bem complicado o que pode acontecer. Então, quando a gente pensa em vender a empresa, né, cara, a gente está antecipando o futuro, é o que eu vejo. E eu aprendi com o passar do tempo que só tem 3 coisas que pode acontecer com a empresa. Você pode falir, que é o que acontece com a maioria delas. Né? Segundo o Sebrae, 80% das empresas vão à falência, né, em até 5 anos. A empresa pode ser herdada. Cara, meu filho só tem 1 ano, não consigo imaginar ele trabalhando no e-commerce na prática. Ou você pode vender. Então, só tem 3 possibilidades. A melhor delas cara, você vender. Então, eu não consigo ver um outro caminho para uma empresa. Né? Se você... e existem várias formas de você vender a empresa. Né? Existe você vender uma empresa bootstrapping, como a gente construiu, que é uma empresa construída com capital próprio, né, com lucro reinvestido. E tem aquela galera que também faz captações de investimento, porque a empresa, de repente, não é a hora dela gerar lucro. Por exemplo, é o caso da Nuvem Shop. Né? A Nuvem Shop faz rodadas de investimento, ela capta dinheiro, porque ela precisa usar esse dinheiro para poder crescer mais rápido, aproveitar uma oportunidade, evoluir. Mas lá na frente, existem outras rodadas de liquidez que podem vir ser caracterizada como a venda na empresa. No caso da Nuvem Shop, por exemplo, um IPO, que é o que a gente está projetando aí para o ano que vem, de repente para 2024. Então, são as coisas que podem te ajudar aí a pensar no porquê vender a empresa. E esses são os 3 possíveis destinos que eu falei para vocês, né, da empresa. Basicamente, ela pode ser herdada, pode ser vendida e pode falir. A maioria vai à falência. Tente ficar fora dessa estimativa aí, que isso já vai ser bem positivo para vocês. Pela idade de vocês, a maioria não tem filho, então ser herdado acho que também não está dentro das possibilidades. Então, a única possibilidade, gente, é vender. Ou você vende, ou você quebra. Então, você decide o que você faz e as decisões que você vai tomar no dia a dia que vão embasar isso aí. Esse termo aqui está muito comum hoje em dia, né? Equity. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. E isso, obviamente, faz parte desse jogo, né? Do jogo do equity, que ele, por si só, na minha visão, ele não tem tanta relevância. Né? Porque equity, na realidade, é a participação que você tem no capital social de uma empresa. Né? Então, desde uma empresa estruturada, como o e-commerce na prática, até um vendedor ambulante que tem um CNPJ, ele tem equity. Então,
Então, isso por si só não é tão relevante. O equity, para ele ser relevante, precisa existir uma possibilidade de liquidez, uma possibilidade de alguém pagar por isso. Se você não consegue construir essas duas coisas, você não consegue fazer muita coisa com esse equity. Ele não vai, você pode achar que a tua empresa vale $1 bilhão, mas se ninguém estiver disposto a pagar isso, você não tem liquidez para poder executar esse capital. Então, as duas coisas precisam ser trabalhadas em paralelo. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, basicamente, 3 pilares que eu aprendi com várias empresas que a gente conversou. A gente não conversou só com a Nuvem Shop, a gente conversou com várias empresas que estiveram interessadas em comprar o e-commerce na prática ao longo dos últimos anos e que eu aprendi que fazem uma empresa despertar o interesse em outras, em comprar elas. Primeira coisa é produto. Várias aquisições que vocês veem são motivadas por causa de produto. E esse produto pode ser uma linha de produto físico, pode ser produto digital, pode ser um produto de tecnologia, né? E a forma como você constrói o teu produto, ela pode estar alinhada nisso aqui. Se você pretende vender a empresa, você precisa entender, né? Para quem que você pode vender essa tua empresa? Quem são os players que podem adquirir a sua empresa? E se você quiser construir um produto alinhado para isso, beleza. Entenda que tipo de produto você pode construir que vai gerar valor para essas empresas, que possivelmente poderiam te adquirir. Então, esse é o tipo de decisão que você pode tomar. Quando a gente, no e-commerce na prática, tomava a iniciativa de priorizar o papo com o cara iniciante, ao invés do avançado, né, a gente, de vez em quando, era criticado. Quando a gente ia em evento, quando alguém vinha falar comigo, pô, Bruno, vocês têm que fazer curso para o cara que já estava avançado, para o cara que já está vendendo, pô, vocês têm que fazer curso para o cara que está, para Netshoes, assim vocês vão conseguir um ticket mais alto. Falei, cara, isso não vai dar a escala que a gente precisa, eu preciso falar com o cara iniciante. Por quê? Porque tem muita gente que quer começar. Então, a gente precisa manter o nosso conteúdo lá no topo do funil para que a gente consiga construir um produto relevante. Relevante para quem? Relevante para quem pode me comprar. Se a Nuvem Shop, por exemplo, quisesse me comprar, o que adianta para a Nuvem Shop a Netshoes ser meu cliente? Nada. O que adianta os grandes e-commerces que não são o público-alvo da Nuvem Shop serem meus clientes? Não adianta absolutamente nada. Pelo contrário, eu deixo de ser um alvo para a Nuvem Shop. Então, quando a gente constrói decisões com base nisso daí, nesse jogo de xadrez, as coisas ficam um pouquinho diferentes. Então, é por isso que a gente tomava a decisão de falar com o público mais iniciante, é por isso que a gente priorizava produtos de topo de funil, para que a gente tivesse mais clientes e esses clientes estivessem alinhados com os players que a gente poderia fazer um deal, fazer uma negociação lá na frente. Isso aqui vale para a tecnologia também. Se você entende que você pode vender a tua ferramenta para uma empresa X, entenda, cara, quais são os gaps daquela ferramenta, né? Quais são os desafios que aquela ferramenta tem para evoluir? Porque aí você consegue fazer fazer eles enxergarem valor nisso. Hoje a gente sabe que existe um grande desafio para contratar desenvolvedores. Então, tem uma ferramenta, qualquer empresa de tecnologia, cara, está com o seu time de desenvolvimento ocupado, fazendo o que é core, então ela não tem tempo de investir em novas funcionalidades que estão fora do core. Ela não tem tempo de preencher esses outros gaps, mas ela pode ter dinheiro para poder comprar quem resolve esses gaps. Então, é isso que a gente tem visto acontecer direto também. Outra coisa que acontece, e, novamente, eu bato numa tecla que eu tenho batido sempre em palestra nos últimos anos. Vocês precisam investir em pessoas, precisam investir em time. Time que vai além dos fundadores. Tá? As empresas compram outras empresas por causa de time, por causa de pessoas. Essa é uma outra coisa que fundamenta um M&A. A gente, na Nuvem Shop, a gente fez uma aquisição de uma empresa na Argentina, que essa empresa não tem produto. A gente comprou basicamente um time de 60 desenvolvedores que a empresa tinha, para que a gente fizesse o que o mercado chama de acqui-hiring. Você faz uma aquisição, que na verdade é uma contratação, porque está difícil contratar desenvolvedores. Eles têm, 60 desenvolvedores sêniores, então vamos comprar essa empresa, e esses desenvolvedores passam a fazer o que a gente quer. O Mota fez isso lá atrás, lembra? Numa história que você contou lá, quando você fez uma fusão, querendo os desenvolvedores dos caras. Então, isso acontece muito. E é uma forma de você também construir
um ativo que, cara, costuma ser valorizado pelas empresas que podem adquirir o teu negócio também. E a outra coisa, que é geralmente onde só as pessoas focam, é o negócio. Eu preciso lucrar mais, eu preciso faturar mais, eu preciso, cara, diminuir o meu churn, eu preciso aumentar o meu LTV, diminuir meu CAC. Na verdade, assim, todos esses dados, essas métricas, é o que as empresas menos se preocupam na hora de fazer uma aquisição. Elas estão muito menos preocupadas com isso do que você imagina. Tá? Por que isso, Bruno? Porque uma empresa que tem 500 milhões de dólares em caixa, ela está literalmente, ela não está nem aí para o fato de eu lucrar alguns milhões de dólares por ano, alguns milhões de reais por ano. Não está nem aí. Né? Ela quer usar os ativos que eu tenho para poder fazer o negócio dela ficar mais acelerado. Então, quando você entra no radar de uma empresa grande para poder fazer uma aceleração, fazer um M&A com você, ela está muito pouco preocupada com o teu negócio. Na verdade, o pouco que ela vai se preocupar aqui é em garantir que você está falando a verdade quando você fala de números. Ela vai querer garantir que os números que você apresenta são reais, que os dados que você diz são reais. Então, é mais nisso que ela vai estar preocupada do que querer descobrir por que o teu CAC está tão alto ou o teu LTV está tão baixo. Então, são coisas para vocês se preocuparem. O negócio, ele é relevante, mas não é o mais relevante quando você pensa no M&A. É claro que o negócio ele te ajuda a crescer. É isso que vai te ajudar a ser visível. Mas se você constrói só isso aqui como base, você geralmente não consegue entrar no radar de uma empresa como essa. E como se preparar, né, para um M&A? Primeiro, olhar para esses 3 pilares na condução do negócio de vocês, né, conduzir o negócio com base nesses 3 pilares, tomar decisões com base nesses 3 pilares e se preparar internamente. É impossível você fazer um M&A se você tiver uma empresa desorganizada. Tá? Então, ter um time muito bem capacitado, ter um time que está comprado com essa missão, ter um jurídico alinhado, porque, cara, o teu jurídico vai ser muito exigido. A tua empresa vai passar por processos de diligência, tua empresa vai passar por processos, cara, de devassa, vão procurar uma porrada de esqueleto dentro do armário. Então, você precisa ter um jurídico muito forte para poder fazer com que os contratos estejam sempre ao teu favor ou, no máximo, com a balança equilibrada. Né? Porque, dependendo da empresa que você estiver negociando, né, cara, pode ter empresa que pode tentar te prejudicar com os contratos. Eu já conversei com muito founder que vendeu empresa ou que captou investimento com algum fundo e que hoje vive reclamando. Por quê? Porque ele não prestou atenção em alguns pormenores do contrato. Eu vendi a empresa, em 3 meses fui removido, colocaram um outro cara no meu lugar. Cara, beleza, mas por que eles fizeram isso? Tinha alguma coisa no contrato que você colocou e que não permitia que eles fizessem isso? Então, geralmente não tinha. Né? E o fundador, a pessoa que está conduzindo o deal, às vezes ele ignora essa parte, achando que outras pessoas vão ver, só que ele não tem um jurídico forte, ele acha que o jurídico que está participando do M&A é dele, mas na verdade não é. A empresa que está assessorando o M&A geralmente é contratada de quem compra. Né? Então, assim, ela está ali vendo outros interesses. Então, tenha um jurídico para te acompanhar nessa jornada. Outra coisa para te acompanhar é uma contabilidade que seja eficiente. A tua empresa vai passar, cara, por uma devassa fiscal, contábil, financeira, de todas as formas que vocês podem imaginar. E se o teu contador não tiver tudo redondo e que ele não saiba explicar as coisas, você, basicamente, pode ser reprovado numa diligência e, cara, essa negociação pode vir por água abaixo. Quando vocês vão avançar para um M&A, só para explicar para vocês como é que funciona, geralmente você conversa, vocês vão ter uma espécie de namoro ali com a empresa que está interessada em fazer um investimento ou em comprar. Vocês vão chegar num valor que seja alinhado entre vocês e vocês vão assinar um termo, um term sheet, uma carta de intenções ou um memorando de entendimentos, onde algumas coisas já vão estar ali apalavradas. Mas, independente disso assinado ou não significa que o negócio vai ser fechado. Né? Depois disso, o teu negócio vai passar por uma diligência, que aí sim, vão procurar todos os esqueletos dentro do armário, de vez em quando vão aparecer alguns. Se não tiver explicação para isso, é muito provável que a tua empresa seja reprovada na auditoria
e esse deal ele não aconteça. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Outra coisa que pode acontecer é que, às vezes, a gente toma também algumas decisões no nosso negócio com base em curto prazo. Ah, cara, eu não vou emitir nota dos produtos que eu estou vendendo, ou não vou emitir nota de tudo, vou contratar os meus funcionários, não vou assinar carteira não, porque o cara que tem um salário um pouco mais alto, vou negociar com ele. Cara, acredite, a auditoria ela vai encontrar tudo isso. Tudo isso ela vai encontrar. Ela vai encontrar as notas que você escondeu, ela vai encontrar o imposto que você sonegou, ela vai encontrar o funcionário que você não regularizou. E, no final das contas, essa conta ela vai para o teu bolso. Porque todo esse passivo, ele vai ser calculado e vai ser colocado numa conta chamada de contingência. E digamos que você chegou num valuation para vender a tua empresa de 10 milhões de reais, um valor hipotético aí. Se a auditoria identificar que o seu negócio tem uma contingência de 8 milhões de reais, significa que você só vai receber 2. Ou seja, o deal pode ser inviabilizado. Né? Você chega ali aos 45% do segundo tempo, está prestes a ganhar o jogo, os caras falando, cara, olha aqui, é 10, mas tu deu um balão de 8 aqui. Essa conta é tua. Vamos baixar aqui para 2. E aí você fica naquela sinuca de bico. E sabe o que acontece, principalmente em captação de investimento? Geralmente, quando você está captando um investimento, você capta um investimento para ter capital por tanto tempo. Vou contratar um investimento agora para ter um capital por 1 ano. E depois de 6 meses, você começa a captação de um novo investimento para quando estiver acabando esse caixa, você ter acesso a um novo capital. No finalzinho da diligência, descobre que você tem uma contingência. E aí, vai falar, cara, olha só, é 10, mas agora é 5. Tu está devendo 5 aqui que você tem que pagar. E você não tem, cara, mas se eu não aceitar esse dinheiro, eu não tenho caixa para o mês que vem. Ou para daqui a 2 meses, e não dá tempo de fazer uma nova rodada. Então, é nesses casos que vem alguns empreendedores que ficam, cara, numa sinuca de bico, às vezes fazem um péssimo negócio porque são obrigados a fazer. Então, cara, tem que se preparar, gente. Se você quer realmente jogar um jogo de longo prazo, onde você vai conseguir capturar muito mais valor do que o que você está capturando no mês, no trimestre e no ano, a única possibilidade é vender na empresa. Tá? Não tem outro jeito de vocês ganharem tanto dinheiro assim. Não tem como. E para fazer isso, tem que jogar o jogo seguindo as regras, porque lá no final das contas, a conta vai acabar no teu bolso de qualquer forma. Então não vale a pena. Né? Eu já vi vários deals serem inviabilizados por conta de contingência. E não tem outro caminho, cara. Dificilmente uma empresa vai topar, seguir adiante com você, sem levar a contingência em jogo, porque esse passivo acaba ficando para ela e ela vai ter que pagar essa conta algum dia. Né? Uma coisa que pode acontecer também é essa contingência ela ficar reservada. De acordo com o que vai prescrevendo os prazos, né, de indenização, você vai recebendo esses valores. Mas também não é o melhor dos cenários. Né? Então, fica aí algumas dicas para vocês. Bom, é isso. Falei para vocês que ia fazer uma apresentação bem direta e objetiva, para dar tempo de vocês perguntarem aí, e tudo que eu puder responder, eu fico à disposição de vocês. Senhoras e senhores, uma salva de palmas. Obrigado, Bruno. Vamos lá, então, começando a rodada de perguntas. Já temos uma pergunta aqui. Temos a segunda ali. Brunão, quando começou a ter novos experts no NP e como é que foi fazer essa transição? Começou em 2018. Né? Foi ali que a gente começou e foi quando eu identifiquei, né, que não fazia sentido ter um negócio com a minha cara. Tem lá um canal no YouTube com, sei lá, na época devia ter uns 200 mil inscritos, chamado E-Commerce na Prática, onde o logo é a minha cara. Né? Tem um canal no Instagram com não sei quantos seguidores, onde o logo é a minha cara. Cara, qual o valor que tem isso? Se eu ficar doente, se eu não quiser mais fazer isso? Né? Então, foi aí que eu tive essa sacada. Basicamente, a gente pegou, né, os nossos especialistas que a gente tinha dentro de casa e começou a empoderar essas pessoas. Começamos a gravar conteúdos mistos, eu com essas pessoas, a gente gravando rodada de entrevista, a gente gravando vídeo junto, e aos poucos eles foram se empoderando, conquistando o espaço deles em determinadas áreas. Com o tempo, a gente começou a priorizar pessoas de um nível mais elevado, que já tinham, de repente, habilidades para poder falar em público, tinham habilidade para poder falar para a câmera, tinham habilidade de aparecer, tinham vontade de fazer isso, que é importante também. E a gente foi dando cada vez mais espaço. Lá dentro do NP, cara, a gente nunca minou
nenhuma pessoa quisesse aparecer. Nunca. Qualquer pessoa que quisesse aparecer, a gente dava espaço. E a gente sentia o feedback do público. Quando o feedback era bom, cara, a gente fomentava para que essa pessoa aparecesse cada vez mais. Hoje, cara, assim, hoje eu devo estar em 10, 15% dos conteúdos do e-commerce na prática. Isso é ótimo. Né? Isso é ótimo, porque é uma coisa que tá zero dependente de mim. Né? Então, tem gravação de podcast rolando. Eu apareço no podcast, às vezes, como um convidado. Eu não sou host. Né? O canal no YouTube tem vídeo meu uma vez por semana. Os outros 4 vídeos da semana são com outros especialistas. Então, lives dentro do e-commerce na prática no Instagram acontece 1, 2 vezes por semana. Eu nem lembro a última vez que eu fiz uma. Então, essas são coisas que a gente foi fazendo. Né? Cara, o principal ponto é ter as pessoas certas e empoderar essas pessoas. Perfeito. O quanto que market share de negócio de clientes ali, né, vamos dizer assim, é importante na hora da venda? Cara, é muito importante para que você seja visto. Tá. Né? Para que você seja visto. Porque quando alguém está interessado em comprar uma solução para um problema que ele tem, ele vai avaliar todas as possibilidades. E não necessariamente o maior vai ser o mais interessante para ele comprar. Então, é entender o teu mercado. Né? Você precisa ser relevante a ponto de ser visto, e a tua relevância, pelo menos na minha visão, esse é o caminho mais fácil, tá? A tua relevância tem que tornar os outros irrelevantes. E tornar os outros irrelevantes não significa que, cara, o que eles ensinam ou falam seja errado. Não é isso. É tornar o posicionamento de marca deles irrelevante perante ao seu. Então, esse é um ponto que a gente viu, cara, que foi muito, muito importante. Só para vocês terem uma noção do momento que a gente viveu, cara, no M&A, o nosso momento, assim, foi incrível, foi um sonho. A gente tinha a possibilidade, a gente tinha 4 propostas de empresas diferentes na nossa mesa, e a gente tinha a possibilidade de escolher para quem a gente queria vender. Né? Não, isso não acontece toda hora, mas por conta disso. Né? Cara, eu preciso educar a minha base de clientes. Vou comprar o e-commerce na prática. Se eu não comprar o e-commerce na prática, quem eu vou comprar? Não tem. Né? Então, assim, a gente, cara, precisou aí dizer não para algumas, e foi doloroso você dizer o não, sem ter a certeza de que ia ter um sim do outro lado, mas foi uma posição que a gente estava, que no final das contas acabou sendo confortável. Sensacional, obrigado. Maravilha, a próxima pergunta chegando. Se você quiser fazer pergunta, já dá um alô aí para ser o próximo. Show, obrigado pessoal, bom dia. Bom dia, Bruno. Parabéns por todo o sucesso. Valeu. Aí, né? O ápice do sucesso do empreendedor, acredito que é a venda, né? Então, parabéns por isso. Eu tenho uma escola de finanças, né? Inclusive eu venho me posicionando desse jeito faz pouquíssimo tempo, investindo em aplicativo, tudo mais, trazendo mais o nome da empresa. E as perguntas que o Gabriel fez, eu ia fazer praticamente as duas, que estou passando por isso. O YouTube está no meu nome, o Instagram está no meu nome, então já peguei aqui 2 coisas, que é criar o Instagram da escola e o YouTube também, né? Inclusive gerenciar especialistas para trazer o conteúdo, porque hoje eu sou 100% do conteúdo. Então, legal, obrigado pela clareza, é um passo que eu já vou fazer. E a pergunta também que eu tenho eu imagino que muitas das pessoas que estão despertando para isso, eu estou passando por isso, né? Como é que vai funcionar? A empresa simplesmente vai chegar até a mim, ou eu vou chegar até elas mostrando o que eu tenho? Como é que funciona essa venda, esse processo de venda? Por exemplo, eu estou me preparando para desenvolver essa escola, muito mais, está recém começando. Eu preciso estar bem alinhado no momento, preciso que a pessoa chegue e eu comece a desenvolver algumas coisas. Como é que foi assim para ti? Tem todos os cenários possíveis, né? Mas o ideal é que você construa uma marca e gere valor cruzado com a empresa que você pretende realmente que faça uma aquisição da tua empresa. O teu segmento é um segmento que tem muita pulverização, né? Tem muita gente falando sobre isso. Então, de repente, uma sacada seria atrelar algum tipo de serviço, algum tipo de aplicativo, algum tipo de tecnologia ao conteúdo. Né? Isso seria um grande diferencial, que não tem praticamente ninguém fazendo isso, né? A não ser com conteúdos de terceiro. Agora, para você ser visível, você vai precisar investir não só no teu marketing que você usa para poder vender, mas investir em um marketing de marca, né? Investir em LinkedIn,
investir em uma assessoria de imprensa, né, contratar uma PR aí para poder você aparecer na imprensa, você ficar sendo visível e você começar, de repente, a conversar com os players que poderiam te adquirir. Geralmente, o primeiro contato é um interessado que chega até você. Né? Esse, pelo menos, é o contato mais valioso. Né? Eu tenho uma premissa de que, quando você quer vender, você vale menos. Quando alguém quer te comprar, você vale mais. Então, geralmente, você espera um primeiro contato. Só que todo esse processo do M&A, que é um papel do CEO do negócio, do líder do negócio, ele tira muito a gente do foco. Ele tira muito a gente do dia a dia, ele distrai demais. Então, você pode, em determinado momento, contratar uma boutique de M&A, uma assessoria de M&A, para te ajudar nesse processo. Eles vão te ajudar tanto na parte contábil, na parte jurídica, e eles vão, de repente, montar aí um release sobre o teu negócio e abordar outros players. Eu não considero uma boa alternativa você abordar ninguém, né? Mas quando uma boutique de M&A, uma empresa que está especializada nisso, começa a abordagem, esse processo costuma fluir melhor. Tá? E você acaba sendo mais valorizado também. No processo de negociação, o player que está comprando, geralmente, ele tenta te deixar menor. Ele tenta te diminuir, com o objetivo, obviamente, de jogar o valuation mais lá para baixo. Né? Então, ele tenta ser muito duro com você e, ao mesmo tempo, você fica receoso de ser duro com ele e afastar o cara. Né? Agora, quando você tem ali um assessor, cara, deixa que eles caiam na porrada. Depois que eles se entenderem, você entra. Você é o cara bonzinho. O assessor de M&A é o cara do mal. Então, e o jogo funciona assim. Né? Então, é uma sacada para você ter uma fluidez melhor nesse jogo. Show, muito obrigado, viu? Sucesso sempre aí. Valeu. Maravilha, temos aqui mais perguntas. 3, 2, 1. Perguntas? Opa. Tudo bom? Prazer, André. Prazer. Eu vi que você já falou várias coisas que eu vou ter que voltar para casa e fazer um estudo, que a gente tem uma ferramenta, né, de mensageria lá. Mas eu acho que a pergunta que eu quero fazer nem é bem essa, né, que hoje vê o Bruno aí, a gente está vendo a cereja do bolo, né? Mas eu queria entender lá no teu passado, porque provavelmente quando você começou ali, você não estava se preocupando com isso, projetando tudo isso, e provavelmente você passou por vários estresses que nós passamos diariamente para entender se manteremos esse sonho ou não, como você mesmo disse, que teve pessoas que abandonaram no meio do caminho. Eu queria saber quais foram os seus hábitos e os que te mantinham motivado para enxergar algo que talvez ninguém enxergava, entendeu? Era mais ou menos para entender esse Bruno, porque hoje eu estou vendo o Bruno campeão, e quando não era? O que tornou essa pessoa campeão hoje, entendeu? Ótimo, muito bom. Assim, não é nem um pouco próximo disso aqui, né? Depois de ter acontecido, é muito fácil. Né? Mas no início, cara, o que eu queria era ganhar dinheiro. É o que vocês querem. Eu queria ganhar dinheiro. Só que beleza, montava lá, fazia um lançamento, lucrava 1 milhão, lucrava 2 milhões, isso era bom pra caramba. Montava produto perpétuo, começava a faturar 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400, 500 mil por mês, isso era bom pra caramba também. Só que, quando eu ia para eventos, eu conversava com outras pessoas que também faziam isso. Né? Isso não era tão incomum assim. Né? Só que era muito incomum o cara parar de fazer. O cara para de fazer. E, de vez em quando, obviamente, cara, eu também sentia vontade de parar. Falei, porra, fazer lançamento é bom, faturar 2 milhões de lançamento? É ótimo. Mas é um saco fazer um lançamento. Um saco. Eu odeio fazer lançamento. Né? Odeio. Fazer lançamento é uma coisa maravilhosa. Fazer lançamento é um inferno. Essa é a verdade. Mas, e aí eu falei, porra, e o dia que eu não quiser fazer mais? Como é que vai entrar esse dinheiro na minha conta? Não dá. Só que, cara, em compensação, tudo que a gente está fazendo aqui dentro do e-commerce na prática, que eu parava para ver na época, não é uma parada que está agregando valor só para mim. Eu estou tendo, cara, uma rentabilidade em cima disso, mas, pô, tá agregando valor para o mercado de verdade. É um negócio que realmente tem valor. Então, a gente consegue construir uma empresa em torno disso. Então, eu vou ganhar menos dinheiro, porque eu vou ter que contratar bastante gente cara, né? Eu preciso investir, cara, em branding, que para quem quer ganhar dinheiro não serve para nada, né? E eu preciso investir em assessoria de imprensa, que para quem quer ganhar dinheiro é dinheiro jogado no lixo, né? Ou seja, eu vou lucrar menos. Mas, cara, eu acredito que realmente essas empresas lá na frente, elas vão precisar comprar alguém. Porque todas elas, cara, assim, sendo bem direto para vocês, quem poderia me comprar? Mercado Livre, Vetex, algum marketplace, Americanas, Magalu, qualquer um deles, Local Web,
Cara, Nuvem Shop, assim, sinceramente, nunca esteve na minha lista. Não esteve, porque a Nuvem Shop até 2020, ela não estava com uma posição de tanto destaque assim. Depois é que ela surgiu na lista. Eu falei, cara, e o que esses caras precisam? Esses caras precisam que os sellers vendam, né? Porque é assim que eles vão ganhar dinheiro. Eles precisam que as pessoas que estão dentro do marketplace vendam. Assim, eu vi isso e, cara, eu falei, vou construir uma parada que seja alinhada para isso. E quando eu ia para evento, encontrava alguns executivos dessas empresas, eu conversava, cara, estou construindo um negócio, começa na prática, a gente está ensinando as pessoas a vender, a gente está ensinando as pessoas a, cara, a vender mais dentro do Mercado Livre, por exemplo, dentro da Magalu. Eles sempre se interessavam no assunto. Eles sempre, cara, legal o que você está fazendo, vamos tentar te ajudar de alguma maneira. Então, sempre surgiu assim uma parceria meio que informal, né, sobre uma parada, mas um apoio assim meio que informal. E eu falei, cara, uma hora esses caras vão precisar resolver isso aí, eles não vão ter condição de fazer dentro de casa. Então, foi isso, é o que me motivou, esse olhar lá na frente. Precisou, obviamente, cara, de disciplina pra caramba, mas acho que tudo precisa, né? Não é o primeiro lançamento que vai fazer 2 milhões de lucro, né? Você vai ter que fazer vários, né? Então, provavelmente, primeira semana do teu perpétuo vai ser uma bosta, né? Você vai precisar corrigir aquele troço chato pra cacete, ficar mexendo lá no tráfego, né? Até dar certo, mexendo na copy, só troço chato, mas uma hora vai dar certo. Então, cara, é isso. Só que quando você tem um time, né, com pessoas boas, que estão compradas com esse mesmo desafio, às vezes você está desanimado, as pessoas não, às vezes elas estão, você não, então você acaba tendo que seguir em frente. É isso, cara. Maravilha. Em função do tempo, nós temos a nossa última pergunta agora com o Gedásio, tá? E se você, por acaso, tiver mais perguntas, como é que a gente faz, Bruno, para saber aí como... Só me mandar no Instagram. Bruno Oliveira Oficial. É Bruno isso. Oliveira Oficial. Se por acaso você tiver pergunta, mágoa, sequela, celeuma, trauma, se quiser também pedir dinheiro emprestado, tá? Tá ali no Bruno Oficial. Vamos lá. Última pergunta. Difícil. Esse é mais difícil. É mais difícil. Bruno, quando foi que despertou assim você, período mais ou menos, que você disse assim, cara, é isso que eu vou modificar minha empresa para que ela seja comprada? E como foi essa movimentação? Porque certamente você teve que fazer aquisições, olhar o movimento que estava acontecendo no mercado para se preparar para isso. Então, não foi só produzir o conteúdo e ter empresas me querendo. Como eu me preparo para isso? Quando você despertou e como é que foi essa movimentação? Não só essa de você tirar a cara do Bruno, né? Preparar, digamos assim, os bastidores para que isso acontecesse. Então, todo esse movimento ele começou em 2018, né? Acho que levou a gente a ter mais destaque, mais presença. Quando chegou no final de 2019, uma empresa procurou a gente, tentando conversar, saber número, tentando saber tentando fazer uma parceria um pouco mais profunda. Ninguém falava em M&A nesse segmento ainda, né? Ainda era novo ali, mas começou a querer saber dados, querer saber números, se era relevante, se não era. E a gente conversou, liberamos algumas coisas, conversamos, não evoluímos. Mas eu senti que havia realmente um interesse. Ali eu falei, cara, agora, tipo assim, é real, tem realmente um interesse. Existe realmente essa possibilidade. Porque acho que não está na hora de eu vender ainda, por causa de valuation. Né? Hoje, acho que assim, o valor que eu venderia não faria sentido para mim em 2019. Mas é isso que eu vou fazer. Agora eu vou all-in. Agora é all-in. Só que, cara, assim, obviamente nada positivo para o mundo. Em 2020 começou a pandemia. E o setor de e-commerce, cara, bombou. Em 2020 a gente triplicou de tamanho. Né? O NP triplicou de tamanho. Quando chegou no final de 2020, cara, o nosso posicionamento assim, não tinha como não ver o e-commerce na prática se você estava nesse mercado. Não tinha como. Só se você fosse cego. Né? E você ia ficar me ouvindo falar, mesmo que você fosse cego. Você não ia me ver, mas ia me ouvir. E aí a gente foi abordado, de novo, pela mesma empresa, no final de 2020. A gente, cara, chegou para evoluir para uma proposta informal, não fez sentido para mim, seguimos o jogo. Quando chegou em fevereiro de 2021, a gente foi abordado, de novo, por outra empresa. Em março, a gente foi abordado por outra. E aí, cara, o jogo começou, e aí já estava no all-in, a gente começou a acelerar as coisas. Cara, tudo que a gente está fazendo aqui para poder organizar o negócio, na parte financeira, parte contábil, parte jurídica, vamos acelerar. Vamos acelerar. E todo o nosso calendário de 2021, cara, vou dizer assim,
primeiro semestre de 2021 a gente conseguiu executar muita coisa. Segundo semestre eu cheguei para a nossa diretoria lá na NP, galera, olha só, meu 2021, segundo semestre, eu estou focado no M&A, vou fazer um M&A. Então, toquem o business, é isso. Continuava na operação ali, continuava fazendo o que tinha que ser feito, mas outras coisas acabavam ficando de lado, prioridade era o M&A, até que, acho que em agosto, a gente assinou um term sheet e seguiu adiante. Mas é um processo assim, acho que não tem um dia D, sacou? É uma construção, são algumas coisas que vão dando confirmação para aquilo ali e que vão te fazendo a apostar mais. Você vai, cara, isso aqui está confirmando, isso aqui está confirmando, então você vai aumentando as apostas, porque está muito claro para você que é aquilo ali. E para a gente era, cara, eu falei para vocês, a gente estava com 4 propostas na mão. Para escolher uma, a gente precisava recusar 3. Mas mesmo que essa que a gente foi não desse certo, cara, uma hora a gente ia ser adquirido. Não tem jeito, não existia outra possibilidade. Uma hora a gente ia ser adquirido. Porque toda essa estratégia que a gente construiu já estava muito traçada ali. Se o outro player que não comprou a gente, o principal que estava no jogo, cara, fala comigo até hoje. Até hoje os caras estão ressentidos, até hoje os caras estão chateados. O cara Bruno, precisa me indicar alguém para eu comprar. O cara precisa me indicar alguém para eu comprar, eu preciso resolver esse problema. É nesse jogo que a gente estava. A gente conseguiu construir relacionamentos bem positivos aí. E ao longo do tempo, cara, ia aprendendo, né? Isso aqui é uma parte da história que eu mostro para vocês. No meio desses últimos 3 anos, eu fui investidor de outras empresas, estava no board de outras empresas, então fiz outros 5 M&As, além do comércio na prática. Então, aos poucos, a gente vai ganhando experiência, a gente vai pegando outros cases de outros segmentos e trazendo para esse. Pô, aquilo ali funcionou lá, vou trazer para cá. Pô, essa abordagem funcionou lá, vou trazer para cá. Então, são coisas aí que a gente acabou fazendo que trouxeram um pouquinho de experiência nesse assunto aí. Maravilha. Bruno, para a gente finalizar, muita gente se inspira no seu sucesso, né? Qual é o conselho que você dá para quem está começando agora, para quem busca também trilhar um caminho de sucesso? Para quem me acompanha, não é novidade, cara. Seja consistente e faça o que tem que ser feito. É isso aí. Fazer o que tem que ser feito todos os dias, cara, é difícil. É muito difícil. Mas você tem que fazer, não tem outro caminho, né? Ou você desiste, ou você faz o que tem que ser feito. Muita gente poderia, cara, trilhar histórias relevantes no mundo dos negócios, mas a maioria desiste. Então, cara, desistir ou não só depende de você. As outras coisas são mais incondicionais. É só fazer o que tem que ser feito, cara, ter estratégia, ter foco e não desviar disso, porque, cara, não tem como dar errado. Não tem como. Se você, todos os dias, estiver dedicado a fazer o que tem que ser feito, simplesmente, uma hora vai dar certo. Não tem jeito. Obrigado, gente. Bruno Oliveira. Obrigado, Bruno. Conta pra mim, esse conteúdo foi tão impactante pra ti como foi pra mim? Sem sombra de dúvidas, deve ter me dado uma chave muito grande aqui dentro da sua cabeça, deve ter feito aquela famosa explosão que fez pra mim também quando eu assisti essa palestra ao vivo. Foi muito legal e eu tenho certeza que pode ter agregado demais pra você. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal e uma coisa muito importante que eu preciso te contar. Nós vamos dar todas as palestras do Master Grow gratuitamente durante 7 dias para você. Mas Gabriel, por que vocês vão fazer isso? Um evento que custou tão caro, que teve um investimento tão alto? Bom, a gente está fazendo isso que a gente está lançando um produto chamado Empresa Independente Prime. E durante 7 dias você vai ter acesso totalmente gratuito a esse produto. Além do Master Grow, você vai encontrar diversos outros conteúdos que vão te agregar demais lá dentro. Não perde a oportunidade. Clica aqui agora no primeiro link da descrição e se cadastra agora para ter esses 7 dias gratuitos. Pode ter certeza que o Empresa Independente Prime vai te ajudar demais em toda a tua jornada como empreendedor e vai fazer a tua empresa aí decolar sem sombra de dúvidas, tá bom? Um forte abraço e até breve!